Em publicação, o Ministério da Saúde substitui termos mãe e mulher por pessoa que gesta e pessoa que te pariu. Então, vou passar o comentário, começando aí pela Eduarda Campopiano. A gente chega a dar risada, mas na verdade é um bagulho bem assustador quando você para olhar, né? Fora do Brasil, tá? Em outros países, em certos estados nos Estados Unidos, em alguns lugares do Reino Unido, isso já é comum, isso já é o padrão. Você chamar a mãe de person who gave birth, pessoa que pariu, né? Porque isso tem várias intenções por trás. A principal, primeiro, é você desvencilhar o conceito de maternidade de mulher. E segundo, é você desmantelar qualquer tipo de conceito tradicional de família que possa existir. Não é à toa que, por exemplo, muitas escolas não comemoram mais o Dia das Mães ou o Dia dos Pais. Porque eles dizem que tem criança que não tem mãe, tem criança que não tem pai. Então, nós não podemos comemorar. E aí eles fazem o dia de quem cuida de mim. Pode ser a avó, pode ser uma tia, pode ser um pai solteiro, uma mãe solteira, enfim. Pode ser que a criança esteja em algum lar público, em algum orfanato, coisa do tipo. E também tem a questão do gênero, que, sinceramente, é a pior, é a mais maléfica. O conceito de mulher não existe mais. Não existe mais. Inclusive, tem até uma feminista, infelizmente eu não lembro o nome dela agora, mas ela diz que não se pode afirmar que existam de fato mulheres. Porque o que elas dizem? Existe a fêmea humana e existe o macho humano. Assim como existe a cadela e o cão, o gato e a gata, o urso e a ursa, o elefante e a elefoa, mas o humano, o ser humano é um ser social. Portanto, o comportamento que nós atribuímos a ser mãe ou ser pai é socialmente construído. O comportamento que a gente atribui a ser feminina, ser masculino, é socialmente construído. E é socialmente construído por quem? Pelas classes opressoras capitalistas. Portanto, a única forma de nós nos livrarmos dessa opressão é a gente destruir esse tipo de padrão social, de comportamento materno, de comportamento feminino, ou de paternidade, de masculinidade, porque isso é tudo invenção. A gente tem, no máximo, uma distinção biológica que, segundo esses teóricos, em nada interfere no nosso comportamento, na nossa identidade de gênero. A Judith Butler desenvolveu uma teoria chamada performatividade de gênero, que ela dizia que o gênero é uma performance. É uma performance ensinada e passada de geração em geração por um sistema opressor capitalista falocêntrico que perpetua esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Então, você se comporta como uma mulher, não porque você é uma mulher, porque você quer se comportar assim, porque você tem uma tendência a ser dessa forma. Não. Você se comporta como uma mulher porque você foi ensinada assim por pessoas que querem usar desse comportamento como uma forma de manutenção de poder para se manter numa posição de privilégio, que são os homens brancos capitalistas malvadões, né? Então, é bizarro, porque eles criam aquela história de que, por exemplo, o homem também engravida. Por que eles falam que homem também engravida? Porque existe mulher tomando hormônio para crescer barba e engrossar a voz por aí. E essas mulheres, eventualmente, também podem engravidar, a não ser que elas tenham feito aquela cirurgia de remoção de útero ou de faloplastia e vaginoplastia, etc. Essas mulheres que se entopem de hormônio para ficarem barbadas com voz grossa, essas mulheres podem engravidar ainda. E quando elas engravidam, elas querem dizer que elas são um homem grávido. Certo? Um homem grávido. Então, todos nós, como sociedade falocêntrica opressora, precisamos rever todo o nosso conceito do que é uma mãe, do que é um pai, do que é um homem, do que é uma mulher, porque isso pouco importa, é uma mera invenção, é como se fosse um folclore. E nós, para que esse mísero grupo de pessoas mentalmente problemáticas fiquem felizinhas, precisamos abrir mão da realidade.
A gente tem que abrir mão da realidade para que um grupo de pessoas com uma condição mental, eu não vou nem dizer problema, não vou nem chamar de problema mental, para não dar problema no final depois. Mas pessoas com uma condição psicológica, que equivalem a uma parcela ínfima da população, querem ficar felizes. Então, eles exigem, de forma terrivelmente totalitária, que a gente abra mão de conceitos milenares, de conceitos que são fatos. Né? Não existe homem grávido. Você está grávido, você é uma mulher. Simples assim. Ah, mas eu não me identifico como uma. Dane-se. A sua autopercepção que você tem de você mesmo não deve valer mais do que a realidade tangível dos fatos. Ela pode valer mais para você, dentro da sua cabeça. Mas você não deveria poder forçar a sua autopercepção em mim. Eu não sou você. Em que momento a gente decide qual autopercepção vale mais? Em que momento a gente decide qual realidade merece ser subvertida em prol de uma autoperspectiva distorcida? De uma pessoa com uma condição psicológica? Com tratamento negligenciado? Que a gente não pode mais falar de tratamento para disforia de gênero, né? Que aí eles falam que a gente está falando de cura gay e não pode. Então, é muito complicado, porque é de um nível de subversão tão grande que, assim, para qualquer pessoa comum, parece patético você dizer que, ó, não existe homem, não existe mulher, não existe mãe, não existe pai, não existe menino, não existe menina. Só existe macho e fêmea, e isso não importa muito, porque o que importa é o que está no seu cérebro, é a sua percepção, e a realidade não exerce influência nenhuma sobre essa percepção. É bizarro, porque, veja só, tudo é socialmente construído. Eu dizer que eu sou uma mulher, eu só digo que eu sou uma mulher porque eu sou vítima de um sistema que me faz acreditar nisso. Mas se eu disser que eu sou um homem, não. Se eu disser que eu sou um homem, eu quebrei essa barreira da opressão, eu transcendi e agora eu estou um nível acima. Então, é bizarro. É pura ferramenta de reengenharia social. Só que esse tipo de reengenharia social traz consequências que é difícil a gente mensurar. E eu garanto que nenhuma dessas consequências é boa. Nenhuma criança cresce normal numa família com um homem grávido, onde a mãe dela, na verdade, é o pai. Nenhuma criança, né, cresce saudável nessa situação. Além de que isso é cruel com qualquer mulher real, né? Você reduzir a mulher a pessoa que pare, pessoa que menstrua, pessoa que amamenta. É quase como se você estivesse desumanizando toda a classe de mulheres, né? É bizarro. Infelizmente é bizarro. E mais bizarro ainda é a gente ter que estar falando sobre isso aqui com tanta seriedade. Porque é o tipo de coisa que todo mundo, todas as 220 milhões de pessoas no Brasil deveriam olhar e rachar de rir. E mandar para os quintos do inferno, porque ninguém deveria aceitar isso, ninguém deveria achar que isso é minimamente normal. Não é. Mas a gente chegou num nível, foi o que o Laudelino usou uma expressão que eu adorei, é uma cracolândia intelectual. É nisso que a gente caiu, é tudo maluco, é tudo... Tem uma frase do Olavo de Carvalho agora que talvez algum de vocês lembre certinho como que é, eu não vou lembrar agora, mas ele faz tipo, tudo em volta induz à loucura. E é isso. Todo mundo ficou maluco.